As 4 quedas de Satanás? Como que 4? Muitas pessoas perguntam. Muitos dizem que conhecem uma queda, ou talvez 2, mas não 4. Por que 4? Vamos ver. Bíblia e Espírito de Profecia. Vamos orar. Querido bom Deus e Pai, abre o nosso entendimento para que possamos compreender o nosso papel, o nosso dever nessas últimas horas, nesses últimos momentos do tempo de graça e o que fazer para preparar-nos para o encontro com Cristo, em nome de Jesus. Amém. As 4 quedas de Satanás. Vamos começar com a primeira. A primeira queda é a queda típica, que todo mundo conhece, lá no céu. Muita atenção, porque cada queda representa uma perda de apoio e simpatia de um grupo de seres. Muito importante isso, eu vou repetir no final. Cada queda de Satanás representa a perca do apoio e simpatia de um grupo de seres. Isso é o que é importante do estudo desse tema. Primeira queda, Apocalipse 12, 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. A queda típica de Lúcifer, como nós conhecemos. Não vamos estudar a grande profundidade este tema, alguma coisa vamos tratar de trazer à memória, para que possamos entender alguma coisa e conectar com as outras quedas posteriores. Ezequiel 28:14. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Versículo 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. A queda de Satanás foi o resultado de ele abrigar no seu coração a inveja, os ciúmes e o desejo de ocupar a posição de Deus e receber a adoração que só o Criador deve ser dada. Patriarcas e Profetas, página 12, diz: esforços que somente o amor e sabedoria infinitos poderiam imaginar foram feitos para convencê-lo de seu erro. Provou-se que sua desafeição era sem causa e fez-se-lhe ver qual seria o resultado de persistir em revolta. Lúcifer estava convencido de que não tinha razão. Se você quer uma descrição mais detalhada, leia o capítulo 1 de Patriarcas e Profetas, onde fala da rebelião, da apostasia, da queda de Lúcifer, a sua revolta contra Deus, o governo de Deus e a sua lei. Ele não tinha, naquele tempo, repelido totalmente a sua lealdade a Deus. Embora tivesse deixado sua posição como querubim cobridor, se contudo estivesse ele disposto a voltar para Deus, reconhecendo a sabedoria do Criador e satisfeito por preencher o lugar a ele designado no grande plano de Deus, teria sido reintegrado em suas funções. A apostasia de Satanás foi gradual. Primeiro ele abrigou no coração um desafeto, um descontentamento, começou a compartilhar o seu descontentamento com os demais anjos, até que se tornou uma rebelião aberta contra Deus. Quando se tornou uma rebelião aberta contra Deus, então não mais ele poderia ficar no céu, e ele foi expulso de lá. Até chegar a uma rebelião aberta, ele ainda tinha a possibilidade de voltar, de se arrepender e ser reintegrado ao favor de Deus. Quando a rebelião se tornou aberta, ele cruzou o ponto do não retorno, onde simplesmente acabou a oportunidade de arrependimento. Ele nunca mais voltaria
nunca mais se arrependeria. E então, Deus deixou de interceder com ele. Antes disso, Deus muitas vezes chamou a atenção dele, explicou a situação, mostrou as consequências da rebelião que ele estava cometendo, mas não adiantou. Um compassivo Criador, sentindo terna piedade por Lúcifer e seus seguidores, procurava fazê-los retroceder do abismo de ruína em que estavam prestes a emergir. Prestes a emergir, abismo de ruína. Deus, de muitas maneiras, tratou de chamar a atenção deles para as consequências da sua rebelião. Chegado era o tempo para uma decisão final. Deveria render-se completamente à soberania divina, ou colocar-se em franca ou aberta rebelião. Quase chegou a decisão de voltar, mas o orgulho o impediu disto. Ele estava convencido de que não tinha razão. A sua rebelião é sua revolta contra Deus e seu governo. Quase foi movido ao arrependimento e a voltar, e a confessar a Deus e ser reintegrado no seu favor. Mas o orgulho o impediu. Com que cara ficaria ele diante de todos os anjos de Deus? O orgulho teve que voltar atrás. A mesma coisa com Judas. O orgulho impediu que ele confessasse seu pecado e se rendesse totalmente à soberania de Cristo Jesus. Declarou então que estava preparado para resistir à autoridade de Cristo e defender seu lugar no céu pelo poder da força. Força contra força. História da Redenção, página 18. Muitos dizem que essa primeira batalha no céu foi uma batalha somente de argumentos, uma discussão para ver quem tinha razão. Foi muito mais do que isso. Força contra força. Deus disse que ele não poderia mais ficar no céu, depois que a sua rebelião ficou aberta contra Deus, o seu Criador. Mas ele se recusou a deixar o céu. Estava disposto a defender o seu lugar usando a força. Força contra força. É impressionante. Não sabemos exatamente se foram usadas armas ou que tipo de força, mas foi muito mais do que simplesmente argumentos. Olha que interessante. O grande Deus podia de uma vez lançar do céu este arqui-enganador, mas este não era o seu propósito. Queria dar aos rebeldes uma oportunidade igual para medirem sua força e poder com seu próprio filho e seus anjos leais. Nesta batalha, cada anjo escolheria seu próprio lado e seria manifesto a todos. A sabedoria de Deus é infinita. Deus permitiu que houvesse uma batalha, força contra força, que Satanás e seus anjos medissem força com Jesus Cristo e os seus anjos leais, para que cada anjo do céu pudesse escolher de que lado estaria neste grande conflito, nessa batalha. E isso seria manifesto a todos, para que não ficasse nenhum anjo rebelde no céu e para que não fosse expulso nenhum anjo leal a Deus. Cada um tinha que tomar a decisão de que lado queria estar. Exatamente isto é que Deus se propõe a fazer em nosso planeta. A mesma coisa. No final, todos vão ter a informação necessária para tomar a sua decisão. E depois que todos houverem tomado a sua decisão a favor ou contra Deus, virá o fim. A mesma coisa na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, neste momento, é o momento em que todos estamos tomando uma decisão para ver de que lado vamos estar, de que lado estamos no grande conflito. O conhecimento que ele, bem como os anjos que com ele caíram, tinham do caráter de Deus, de sua bondade e sua misericórdia, sabedoria e excelente glória, tornou-lhes a culpa imperdoável. Não havia possibilidade de esperança e de redenção para esses que haviam testemunhado e compartilhado da glória inexprimível do céu. Tinham visto a terrível majestade de Deus e, em face de toda esta glória, ainda se rebelaram contra ele. No Deserto da Tentação, página 25. Depois que eles foram expulsos do céu, se acabou o tempo de graça para Lúcifer e os seus anjos. Não há mais oportunidade de salvação para eles. E eles querem levar o máximo de pessoas com eles para a destruição eterna.
ele está em nosso encalço para nos levar com ele, ele quer nos tirar o direito da cidade celestial, ele quer roubar a nossa salvação, a nossa coroa. Por isso que a palavra de Deus o compara com um leão rugindo, tratando de devorar e destruir a todos aqueles que professam lealdade a Deus. Então, na primeira queda, Lúcifer perde a simpatia e o apoio da divindade. Deus, Jesus Cristo, viram quem ele realmente era: mentiroso, enganador, indigno de estar na presença de Deus. E eles o rejeitaram. Deus rejeitou Satanás. Chegou um ponto que não deu mais. Chegou ao ponto que nós chamamos sem retorno. Perdeu o apoio de Deus. E depois, então, no livro História da Redenção, quando já expulso do céu, ele pediu uma entrevista com Jesus. E essa lhe foi concedida. E então, onde ele disse que estava disposto a retornar ao favor de Deus e a ocupar a posição que ele tinha anteriormente. Mas muito tarde, diz que Jesus chorou e disse que ele nunca mais poderia voltar a morar no céu. Nunca mais poderia estar sob o favor de Deus. Porque ele começou, o pecado se originou no seu coração. E era uma coisa que era irreversível. Nunca mais. Chegou ao ponto que não se podia mais separar o pecado, a rebelião da sua vida. Esse é um perigo. Segunda queda. Apocalipse 12, 9 a 12. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Jesus mesmo falou em Lucas capítulo 10, versículo 18, eu vi a Satanás como raio cair do céu. Esta é a segunda queda. Segunda queda, onde ele foi expulso pela segunda vez do céu. Porque, veja bem, quando Lúcifer enganou nossos primeiros pais, Adão e Eva, ele se tornou o legítimo Senhor, o Deus deste mundo, príncipe deste mundo. Jesus mesmo o chamou o príncipe deste mundo. Ele usurpou, mas ele tinha, como venceu, ele tinha o direito. No livro de Jó, dá para ver que Satanás ele ia nos concílios celestiais ainda representando o planeta Terra. Era o representante do planeta Terra. Mas depois da crucifixão de Jesus, Satanás viu que estava desmascarado. A sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Revelara-se um homicida, derramando o sangue do Filho de Deus, desarraigou-se Satanás das simpatias dos seres celestiais. Daí em diante sua obra seria restrita. Estavam rotos os últimos laços de simpatia entre Satanás e o mundo celestial. Na primeira queda, ele perdeu a simpatia e o apoio de Deus e de Jesus. Na segunda queda, ele perdeu a simpatia dos anjos, que até a morte de Cristo, ainda simpatizavam com Lúcifer, ainda simpatizavam com os anjos que com ele foram expulsos. Mas agora, os últimos laços de simpatia entre Satanás e o mundo celestial, os anjos celestiais, os anjos fiéis foram rotos. Perderam a simpatia e o apoio dos anjos. Olha que impressionante. Em cada queda de Satanás, perde a simpatia de um grupo de seres. Terceira queda. Essa é novidade para muitos. Apocalipse 14, versículos 4 e 5. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro.
e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Está falando e descrevendo os 144.000, aquele grupo especial que será vitorioso sobre o pecado, sobre a besta, a sua marca, o seu nome, o seu número, e receberá o selo do Deus vivo na sua fronte e passará desta vida à vida futura sem ver a morte, trasladados ao céu. Não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Deus examinou a vida deles, o caráter deles, e não achou nada que aborrecesse na vida deles, nenhum pecado, nenhum defeito de caráter. Está falando de seres humanos que estão vivos nessa terra, que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. E lembre-se que o exame representa o juízo investigativo, e o juízo investigativo vem antes da volta de Jesus. Olha que interessante a descrição no Testemunhos para a Igreja, volume 5, 472. Pecado algum pode ser tolerado naqueles que hão de andar com Cristo em vestes brancas. Terão de ser removidos os vestidos sujos e colocadas sobre nós as vestes da justiça de Cristo. Pelo arrependimento e fé, somos habilitados a prestar obediência a todos os mandamentos de Deus e somos achados sem mácula perante Ele. Nós, por nós mesmos, não podemos obedecer perfeitamente à lei de Deus, como Deus exige e requer. Mas, através de Cristo, nós somos habilitados pela fé a obedecer perfeitamente os mandamentos de Deus e viver uma vida imaculada aqui neste mundo, sem pecado. Viver uma vida onde Deus vai nos examinar e seremos achados sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem defeito, pelo sangue de Cristo Jesus. Olha que interessante. Sinais dos Tempos, Revista Adventista, Ellen White escrevendo: Satanás declarou que era impossível para os filhos e filhas de Adão guardar a lei de Deus e, portanto, acusou a Deus de falta de sabedoria e amor. Se eles não pudessem guardar a lei, haveria então uma falha com o legislador. Os homens que estão sob o controle de Satanás repetem essas acusações contra Deus, ao afirmar que os homens não podem guardar a lei de Deus. É exatamente esse o problema. Esta é a pedra de toque, obediência aos mandamentos de Deus. Nisto vai girar o último grande conflito aqui neste mundo. Pode ou não pode o ser humano guardar os mandamentos de Deus? Escute no nosso canal. Temos um tema sobre obediência, possível ou impossível. E outro que se chama pecado. O que é pecado? E ainda outro que se titula Davi e Golias, a vitória final. Todos tratam desse assunto, da vitória sobre o pecado e alcançar a perfeição de caráter. Ainda outro tema que se titula perfeição de caráter, possível ou impossível. Queridos, são temas importantíssimos para conhecer. Nós somos a última geração que estamos vivendo neste mundo. Temos que conhecer a verdade. O que devemos fazer para aprontar a nossa vida para a inspeção final de Deus no juízo investigativo? Satanás declarou que era impossível aos seres humanos guardar a lei de Deus. Ora, 1 João capítulo 3, versículo 4 diz: pecado é a transgressão da lei. Se pecado é transgressão da lei, se Satanás disse que era impossível guardar a lei, o que ele estava dizendo é que é impossível viver uma vida sem pecado aqui neste mundo. Satanás é que disse isso, que era impossível guardar a lei de Deus para os seres humanos e que é impossível viver uma vida sem pecado aqui neste mundo. Ele é que disse isso. Os homens que estão sob o controle de Satanás, hoje, mesmo na nossa igreja, repetem essas acusações, ao afirmar que nós não podemos guardar a lei de Deus e que não podemos viver sem pecado. Já escutaram alguma vez um sermão ou alguém falar que não se pode vencer o pecado aqui nesta vida, que não se pode viver sem pecado? Homens que estão sob o controle de Satanás. Cristo morreu para ser possível para você deixar de pecar. E pecado é a transgressão da lei.
Cristo não morreu para nos levar ao céu pecando. Cristo morreu para nos dar a vitória sobre o pecado, ser santificados pela verdade e assim ser levados ao céu. O grande conflito 623. Agora, enquanto o nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Essa é a palavra inspirada de Deus. Esta é a condição que devemos alcançar. Unir-nos a Cristo de tal maneira, comunhão com Cristo, participar da natureza divina de tal maneira que o pecado não tenha domínio sobre nós, nem em pensamento possamos ceder ao poder da tentação. E ela diz mais ainda no mesmo livro, página 425, suas vestes, caráter, devem estar imaculadas, o caráter liberto de pecado, pelo sangue da aspersão, mediante a graça de Deus e seu próprio esforço diligente, devem eles ser vencedores na batalha contra o mal, enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento de pecado entre o povo de Deus na terra. Esta é a obra, este é o trabalho que devemos fazer agora. Afastar-nos do pecado, purificação do pecado. Jesus está intercedendo agora por nós, para que a obra do Evangelho possa ser completada em nossa vida e possamos viver uma vida de perfeita obediência e uma vida sem mácula, sem pecado, diante da sua presença aqui e agora, para que quando sejamos avaliados, examinados no juízo investigativo, possamos realmente ser encontrados sem mancha e receber o selo do Deus vivo em nossa fronte. Veio para nos tornar participantes da natureza divina. Enquanto a Ele estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Deus nos toma a mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter, o desejado de todas as nações, 122 e 123. Perfeição de caráter representa uma vida isenta de pecado, de transgressão à lei de Deus. Não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há poder em vós para vencer. Não há poder em vós separados de Cristo, mas tendes o privilégio de ter Cristo permanentemente em vosso coração pela fé, e Ele pode vencer o pecado em vós, quando com Ele cooperardes. Cristo pode vencer o pecado em nós, quando nós cooperamos com Ele. Pelo seu poder, pela sua graça, a vitória é possível. Ele diz que é possível, então é possível. Em quem vamos crer? Jesus disse que é possível. Satanás diz que não é possível. Aí é onde chegamos a um impasse. Nós, como adventistas, temos que escolher de que lado queremos estar. Cristo tomou a humanidade e suportou o ódio do mundo para que pudesse revelar a homens e mulheres que estes poderiam viver sem pecado, que suas palavras, atos e seu espírito, seus pensamentos, poderiam ser santificados para Deus. Podemos ser cristãos perfeitos se manifestarmos esse poder em nossa vida. Aí está o segredo. Pelo poder de Deus, somos habilitados a viver uma vida santa e sem pecado, aqui e agora. Para o pecado, onde quer que se encontre, nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 29. O Espírito de Deus consumirá o pecado em todos quantos se submeterem a seu poder. Se os homens, porém, se apegarem ao pecado, ficarão com ele identificados. Então, a glória de Deus, que destrói o pecado, tem que destruí-los. O Desejado de Todas as Nações, página 65. O Espírito Santo, o fogo consumidor, vai consumir o pecado em nossa vida, se nós quisermos. E se não, o pecado fará parte de nós
E como Lúcifer, chegaremos a um ponto do qual não haverá mais retorno, somente esperando para ser destruídos no dia final. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Então aqui estamos novamente diante da terceira queda de Satanás. A terceira queda é que Lúcifer vai perder o apoio e a simpatia dos 144 mil, daqueles que vão ser selados com o selo do Deus vivo. Eles vão entender que Satanás é um mentiroso, que ele disse que não se pode guardar a lei de Deus, não se pode deixar de pecar aqui, e isso é uma mentira. Eles vão crer em Cristo, que diz que sim se pode vencer, e vão se apropriar desse poder de Deus, e vão vencer. E Satanás será derrotado na vida de cada um desses filhos de Deus, que finalmente receberão o selo, a aprovação do Deus vivo em suas frontes. Quarta queda, Apocalipse 19, 7 a 9. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Agora nos transportamos para a última batalha, depois dos 1000 anos, quando ocorre a segunda ressurreição. Ao redor de toda a cidade ressuscitam os ímpios, aqueles que não foram salvos, em todas as idades, em todas as épocas. E agora são como a areia do mar ao redor da cidade, uma multidão incontável, incalculável. E Satanás se apresenta agora como líder e convoca todos para a batalha. Isaías capítulo 14, 10 em adiante. Todos estes respondem e te dizem: tu também como nós estás fraco e és semelhante a nós? Derribada está na cova a tua soberba e também o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que seus cativos não deixava ir para casa? Essas palavras descrevem a queda final de Satanás, quando ele agora vai ser destituído totalmente da sua condição, o seu poder lhe será tirado totalmente, e ele estará, depois da segunda ressurreição, em forma humana, exatamente igual como todos os demais que vão ressuscitar, humano, visível e fraco, como qualquer ser humano, para que ele possa receber a condenação final. Um espírito não pode ser queimado no fogo, por isso que ele tem que ser materializado. Ele vai receber um corpo como qualquer ser humano, para então poder ser queimado e receber a sua recompensa no lago do fogo. Mas antes disto, no livro O Grande Conflito nos explica: Satanás parece paralisado ao contemplar a glória e majestade de Cristo. Aquele que fora um querubim cobridor, lembra-se de onde caiu. Ele, um serafim resplandecente, filho da alva, quão mudado, quão degradado, do conselho onde tantas honras recebera, está para sempre excluído. Vê que agora um outro se encontra perto do Pai, velando sua glória.
Viu ser colocada a coroa sobre a cabeça de Cristo por um anjo de elevada estatura e presença majestosa, e sabe que a exaltada posição deste anjo poderia ter sido sua. Enquanto eles se preparavam para atacar a cidade santa, um trono se é levantado sobre uma plataforma na parte superior da cidade santa, e Jesus aparece resplandecente em toda a sua glória, com todos os salvos ao redor do seu trono, onde ele finalmente é coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O reino da glória chegou finalmente. E ao ver a glória de Cristo e a sua majestade e o seu poder, todos os ímpios, Satanás inclusive, se ajoelham e adoram ao Rei Celestial. Olhando Satanás para o seu reino, o fruto de sua luta, vê apenas fracasso e ruína. Levar as multidões a crer que a cidade de Deus seria fácil presa, mas sabe que isso é falso. Reiteradas vezes no transcurso do grande conflito, ele foi derrotado e obrigado a capitular. Conhece muito bem o poder e a majestade do Eterno. Grande Conflito 669. Realmente é uma obra de engano. Ele sabe que o engano dele realmente é um engano, que ninguém pode lutar contra Deus e vencer. Apesar de ter sido Satanás constrangido a reconhecer a justiça de Deus e a curvar-se à supremacia de Cristo, seu caráter permanece sem mudança. O espírito de rebelião, qual poderosa torrente, explode de novo. Cheio de frênese, decide-se a não capitular no grande conflito. Chegado é o tempo para uma última e desesperada luta contra o Rei do Céu. Arremessa-se para o meio de seus súditos e esforça-se por inspirá-los com sua fúria, incitando-os a uma batalha imediata. Mas dentre todos os incontáveis milhões que seduziu a rebelião, ninguém há agora que lhe reconheça a supremacia. Seu poder chegou ao fim. Os ímpios estão cheios do mesmo ódio a Deus, o qual inspira Satanás, mas veem que seu caso é sem esperança, que não podem prevalecer contra Jeová. Sua ira se acende contra Satanás e os que foram seus agentes no engano, e com furor de demônios voltam-se contra eles. O Grande Conflito 671. Agora Satanás, na última queda, ele perde o apoio dos seus súditos finais, dos ímpios. Os ímpios lhe negam o apoio. Não nos esqueçamos que ele está agora com uma forma humana e um corpo humano. Agora os ímpios voltam-se contra eles e os seus anjos e aqueles que foram seus agentes de engano com furor de demônios, com violência. Este momento então é quando cai fogo do céu e os devora a todos. O juízo final chegou, o fogo ardente da ira de Deus, o juízo final, o lago do fogo que arde com enxofre, onde todos, raiz e ramos, serão queimados e finalmente reduzidos a cinzas. Para mais informação, para mais detalhes, escute o nosso tema que se chama o juízo investigativo. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Os que estão com Cristo serão vitoriosos com Cristo, vencerão com Ele. Olha que interessante essa citação da meditação matinal para conhecê-lo 273. Resistindo à tentação, recusais aderir à confederação de Satanás e colocai-vos sob a bandeira de Jesus Cristo, à vista de seres celestiais. Vós vos desenvolveis, tornando-vos vencedores. Torna-se assim manifesto que sois filhos de Deus. Explicando, a tentação é uma maneira de provar de que lado estamos no grande conflito, de Cristo ou de Satanás. Quando vem a tentação, se decidimos pecar, porque nada mais é o pecado do que uma decisão. Ninguém peca sem querer. Pecamos porque escolhemos pecar, é uma escolha, é uma decisão pessoal, como Adão escolheu pecar, como Eva escolheu pecar.
Quando vem a tentação e nós escolhemos pecar, caímos em tentação, estamos lançando nosso voto. Estamos dizendo, bom, na verdade Satanás tem razão, não se pode deixar de pecar, não se pode viver uma vida sem pecado. Eu dou o meu voto a ele, ele está certo. Agora, se nós resistimos à tentação pelo poder de Deus, pela força que está à nossa disposição, então estamos dizendo, não, Jesus tem razão, porque Jesus disse sim, que se pode obedecer, se pode vencer o pecado e deixar de pecar. Ele tem razão, eu dou o meu voto para ele, eu quero estar do lado dele. Então não é o que eu digo, é a minha ação, a minha atitude, é se eu aceito ou não aceito as palavras de Jesus. Servimos àquele a quem obedecemos. Se obedecemos às insinuações de Satanás e às suas tentações, somos rebeldes, nos unimos a ele na sua rebelião. Se permanecemos fiéis a Jesus e resistimos pela sua graça à tentação, somos filhos de Deus, reconhecidos como filhos de Deus diante do universo celestial. Filho de Deus é aquele que resiste e vence. Pelo arrependimento e fé somos habilitados a prestar obediência a todos os mandamentos de Deus e somos achados sem mácula perante Ele. Já lemos essa citação, mas agora ela continua um pouquinho mais. Ela diz o seguinte: os que hão de receber a aprovação de Deus, os que hão de receber o selo do Deus vivo na sua fronte, os que hão de estar sob o favor de Deus, os que hão de ser examinados e achados sem mácula, estão agora afligindo a sua alma, confessando os seus pecados e suplicando fervorosamente o perdão por Jesus, seu advogado, e estão indo de vitória em vitória, de força em força, de poder em poder, até que o nosso caráter possa refletir completamente a imagem de Jesus. De força em força, de poder em poder, de caráter em caráter, afligindo a sua alma, confessando os pecados e alcançando a vitória sobre eles. Então, 4 quedas de Satanás. Primeira queda, Satanás perde o apoio e o favor de Deus. Na segunda queda, perde o favor e a simpatia dos anjos. Na terceira queda, perde o favor e a simpatia dos 144 mil, que rejeitarão as suas mentiras, crerão em Deus e viverão pela fé uma vida sem pecado aqui nesta terra. E a quarta queda, então, onde ele perde a simpatia dos ímpios e ele morre como um perdedor completo, sozinho, sem ninguém que possa tomar o seu lado. Estamos agora mesmo diante da terceira queda. Você vai ser um desses que vai provar que ele é um mentiroso? Ou você finalmente, com a sua vida, vai mostrar, vai tratar de demonstrar que ele tem razão, que não se pode viver sem pecado? Qual será a nossa decisão? De que lado estaremos no grande conflito? Quando o Senhor venha examinar a nossa vida no juízo investigativo, que encontrará? Encontrará pecados não confessados e não abandonados? Ou encontrará que estamos sem mácula, sem mancha, pelo sangue de Jesus Cristo? Que os homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Isaías 27:5. Que possa essa ser a tua e a minha experiência. Vitória completa, em nome de Jesus. Amém.